sejam todos muito bem-vindos a mais um Pode Barbear. Nós estamos aqui com convidados ilustres, pessoas bacanas do nosso convívio, amigos que fazem parte da história da barbearia. O Pode Barbear é um podcast voltado para conversas de barbearia que engloba todos os assuntos que são falados dentro de uma barbearia, mas também assuntos de barbearia, assuntos de barbeiro. E hoje, exclusivamente, eu tenho dois convidados especiais que, para mim, são muito mais do que especiais, porque são mais que amigos, né? São quase... O Douglas é quase um irmão, o conhecimento que ele tem, pela dedicação ao mundo da barbearia. A gente teve a honra de ministrar cursos para ele, formar e ajudá-lo nessa trajetória. E hoje ele está aí caminhando com as suas próprias pernas. Tem uma barbearia também na cidade de Itaitinga. E tenho aí o menino Benjamin, que é a futura geração. Não sei ainda se ele vai enveredar pelo caminho da barbearia, mas ele já participa de todos os eventos da barbearia, tudo ele está envolvido, desde os cursos, a gestão, a organização da barbearia de uma maneira geral. Então ele está aqui também como convidado de honra especial. Então nós temos aqui praticamente 3 gerações, né? Pessoas que vivem, respiram e têm esse lifestyle da barbearia. Então a todos vocês sejam muito bem-vindos. Eu quero de antemão agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam no nosso trabalho. São eles Caveira Barbada, né, que é o maior e melhor distribuidor de produtos para barbearia no estado do Ceará e quiçá no Nordeste, né? Então assim, nós temos aí o Felipe, que é o proprietário da Caveira Barbada, que tem produtos da Scout, Rabo de Galo e Jelly Roll. São produtos excelentes para quem é barbeiro. A gente que usa no nosso dia a dia não troca por nada, por nenhum outro, porque são produtos realmente bons, que trazem realmente sentido para a barbearia. Barbearia clássica ou barbearia moderna, todos eles são atendidos prontamente pelo Felipe da Caveira Barbada. Nós temos os nossos amigos Nunes e Siqueira Advocacia, especialistas no ramo da advocacia, que você pode entrar em contato com eles e adquirir seus serviços. Está aqui na descrição desse vídeo. Temos também a Pousada do Cano Cumbuco, a melhor hospedagem da região, com os melhores preços acessíveis. Entre em contato com eles. O Instagram e o contato deles estão aqui na descrição desse vídeo. Beleza, galera? E temos os meninos da Take 3 Studio, que produzem nosso material e que fazem chegar até vocês. E nós agradecemos demais a parceria com eles, tudo que eles fazem por nós. Então vamos lá iniciar mais um Pode Barbear. Meus amigos, sejam muito bem-vindos. O Douglas, o menino Benjamin. E eu quero iniciar perguntando a você, Douglas, né, o que é a barbearia para você, o que ela representa, o que tem sido essa experiência, né, na sua vida e o que você tem aprendido nesse ramo. Pronto, beleza. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Satisfação estar aqui e revê-lo, né? Ver você, a sua família, uma parte da sua família, né? Michele, o Benjamin aqui, aos amigos aqui do estúdio, ao Filipão que veio comigo, né? A gente que veio lá de Taitinga até aqui. Para mim, barbearia para mim nesses últimos tempos tem sido uma grande parte da minha vida, né? A barbearia é da onde eu sobrevivo, né? Trabalho e trago sustento pro meu lar, pra minha casa, pra minha família. Então a barbearia ela tá muito entranhada, né, envolvida, né? É família, barbearia e tudo muito junto. Então para mim barbearia faz parte da minha vida, é sustento, é um ofício, é amor, é dedicação, como você falou. Barbearia para mim é isso. Ok, que bom. E aí, Benjamin? Fala aqui no microfone aí e diga pra nós o que a barbearia representa pra você. A barbearia representa muito pra mim, porque, tipo, eu sou um ano mais velho do que a barbearia, mas, tipo, de lá pra cá, sempre estive na barbearia, eu, tipo, sempre fiquei olhando seus cursos, tudo, tipo, de passados anos eu, tipo, eu tenho uma tesourinha, né, lá, eu já sei fazer movimento pra pegar a tesoura, pegar aqui e depois trazer pra cá. Depois de tanto ficar olhando vocês fazendo esses cursos e os eventos. Então, a barbearia significa muito, mas eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu tava escutando você quando tava falando, né? Então,
eu não sei ainda, eu ainda vou me decidir. Se eu for, eu já sei muito, então... E hoje mesmo, né, nós fomos lá comprar nosso cordel, né? Aí eu me lembrei que, né, tu disse que tu passou lá na barbearia lá, né? Aquela lá que o homem nem tava lá, o moço. Aí eu me lembrei... A barbearia do seu Cazuza, né? É, a barbearia do seu Cazuza. Aí eu me lembrei que tu... tem muito é de cada geração que vai passando essa barbearia. Então não é só essa barbearia moderna que faz esses cortes modernos, entendeu? E eu, tipo, a maioria das crianças agora estão, tipo, em TikTok, em shorts, né, de YouTube. E fazendo um vídeo aqui de símbolo da Nike e outras coisas. Então ninguém se lembra mais das nossas épocas. Ninguém se lembra mais de brincar, às vezes. Jogo da velha, dedões, essas brincadeiras que eu gosto, mas tem alguns que... Tipo, hoje eu me levei um, né, cordel pro Lem hoje, aí eles ficaram perguntando isso. Mas eu pensei assim, como é que eles não sabem a nossa herança, a nossa coisa daqui do Ceará? E tipo, eu acho que eles ficam mais em outras coisas que eles não queiram, entendeu? Tipo, uma coisa que eu não queira. Tipo, Eles que tu fala as crianças, no caso. É, as crianças da minha sala. Porque, tipo, a maioria. Uma, ela quer se achar melhor. A outra, se for contar, é muito aí. E tu acha importante essas questões de resgate da cultura, né? Da cultura do cordel, da barbearia como um todo, né? A pessoa não sabe a cultura que nós temos pelo cordel. Mano, eu pensei nisso na minha cabeça. Como é que a pessoa não sabe que é a cultura da nossa... Da nossa geração, né? É isso aí. Douglas, vamos começar aí a nosso bate-papo aqui, que envolve muitos assuntos, né? A gente que vive nesse mundo de barbearia há muito tempo, e aí a gente tem uma questão que talvez seja a questão crucial dentro do ramo da barbearia, que faz com que as pessoas tenham dúvidas, né? Porque nós temos uma vitrine, que é o Instagram e a internet, de uma maneira geral, que expõe para as pessoas todos os dias toneladas de imagens que fazem com que as pessoas achem que, por exemplo, o corte é um corte, ou seja, eu quero cortar meu cabelo, e aí a gente tem as personalidades, né, que fazem parte do imaginário das pessoas, né? Por exemplo, os artistas, os jogadores de futebol, e vão ditando moda, né? E essas modas vão chegando como toneladas. E aí a gente tem um grande desafio, porque as pessoas acham que barbearia é tudo igual. Né? Queria que você me contasse aí qual a diferença que você enxerga no mundo da barbearia, né? O que é preciso para entregar um bom trabalho para o cliente, e o que o cliente tem que entender, o que é aquilo que está sendo feito para ele. Dentro da tua perspectiva, dentro daquilo que você entende como sendo barbearia e dentro desse mundo todo que a gente tem vivido. Pronto. Eu vou começar com um exemplo, né, cara? Assim, vivido dentro da barbearia, né? Já certa vez eu tava para atender o cliente e geralmente, na maioria das vezes, ele traz a foto no celular, né? Para te mostrar como ele quer o corte, né? E o cara me trouxe um corte, né? Que o cabelo era... O corte, o cabelo do modelo... Do exemplo que ele estava me dando, era maior do que o cabelo dele, né? Que tava lá, o cabelo dele real, né? Assim que a gente olha, a vontade de responder é, tipo, mano, só se eu fizer teu cabelo crescer pra gente cortar assim, né? Porque o cara me mostra um corte, né? Que é maior. Aí vem aquela coisa, né? Poxa, o que é que o cara tá pensando? O que é que o cara como cliente pensa, né? Acho que é essa multidão de informações, acho que é tão grande, né? Que o cara às vezes não para nem para pensar se dá ou não, né? Às vezes ele vem com aquela ideia de que o barbeiro vai conseguir reproduzir, tipo assim, eu vou lá no cara, porque o cara, eu recebi indicações, o cara é bom, o cara se garante, eu vou lá e ele vai fazer isso aqui, né? E não é isso, cara, né? E não é isso. A gente profissional, daí a questão da gente estudar, se capacitar, se preparar, entender o que a gente faz, né? Para que a gente possa trazer esse conhecimento, esse conceito, né? Poder auxiliar, né? O próprio cliente quando ele senta ali na cadeira. E, como profissional, passarmos para ele aquilo que é o melhor para ele, né? Eu sei que é um desafio hoje,
diante de tantas influências, né? Às vezes o cara vê um jogador, vê que ele quer fazer do mesmo jeito. E a gente que estuda, a gente que sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que vai ficar, né? O que vai ficar bom, né? Diante, sei lá, a estrutura física da cabeça do cara, como que, né? Analisando também não só essa parte física, mas o contexto social que o cara vive, né? Eu vejo que essa questão, por exemplo, do visagismo, né? Ele vai englobar, né, não só a questão das técnicas que a gente vai aplicar para executar um corte, para ter um resultado final bacana, para entregar, né, um corte bacana para o cara, mas analisar o contexto do cara, né, ver como é que é o trabalho, né. Eu acredito que ali ao passar a capa, colocar o cara sentar, né, e ele também pedir, entender, ouvir o que é que o cara quer, né, tem que ouvir o que o cara quer, mais ou menos o que é que o cara pensa, né. E depois a gente vai ouvindo, né? Aí vai encaixando as coisas, né? Vai. Porque, sei lá, às vezes o cara tem um trabalho bem mais formal, né? E essas informações são tão grandes que ele vê um corte que, pô, isso aqui ficaria legal, um corte raspadão, né? Sei lá. E aí, às vezes o cara trabalha com muita gente, muita pessoa séria. Às vezes o cara pode perder o foco e querer fazer uma coisa que não fica legal, né? E ele senta na barbearia e a gente, como profissional, tá lá pra orientar o cara, né? Vamos fazer um corte assim, né? Assim fica melhor, tua cabeça é assim, né? O teu cabelo ele vem para esse lado, tá colocando pro lado oposto, né? Tá criando muito volume. Por isso, talvez, que toda vida que tu tenta pentear, tu não consegue, porque tu tá indo contra a força do próprio cabelo, né? Então vamos obedecer, vamos entender o porquê disso, o porquê daquilo, fazer um corte bacana, né? E aí a gente vai lá e faz. Eu costumo dizer que assim, cara, eu vou fazer uma coisa bacana, vamos tentar uma coisa nova. Se você confia em mim, se você veio aqui porque confia, então vamos fazer uma coisa legal, vamos fazer uma coisa bacana. Não estou dizendo que o que você está pedindo não é legal, mas vamos tentar. Se a gente terminar o corte que você não gostar, eu faço o que você pediu, ou então você nem paga, ou você vem da outra vez, a gente faz gratuito, não sei. Mas eu sempre tento trazer para o cliente aquilo que dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor, que é o certo, né? Nesses 5 anos de barbearia, graças a Deus, nunca teve nenhum que voltou ou que não gostou, né? Não gostei do corte no final. Sempre a gente mostra e vê o sorriso no cliente e diz, pô, cara, era certo mesmo. E continua vindo e continua pedindo o mesmo corte, não pode fazer a mesma coisa, ficou legal, me elogiaram, né? Sei lá, mãe, namorada, pai, não sei, me elogiou, ficou legal, ficou bacana, realmente ficou legal. Hoje eu vejo que se a gente fizesse aquilo, né? Não ia ficar legal mesmo. Então, assim, acontece muito. Comigo acontece muito isso aí. Ainda bem que a gente como profissional, a gente se realiza, porque não tá só em chegar, sentar, cortar e, né, só replicar os cortes. Já teve situação sim do cara pedir, dar uma insistida ali, eu fazer e o cara sair. É isso aí, né? O que o cara queria. Também eu não sou tão radical a relutar e não fazer também o que a pessoa, né, quer, mas dentro da medida. Vive um contexto tão louco que as pessoas acham, por exemplo, pelo fato delas estarem pagando, elas têm vamos dizer assim, a prerrogativa de querer impor aquilo que elas acham que é o correto. E aí eu sempre falo que um trabalho manual, um trabalho de um barbeiro é um trabalho manual, um trabalho artesanal. Artístico, né? Trabalho artístico. Você está esculpindo um cabelo. Diferentemente do que as pessoas falam, cara, passar a máquina na cabeça de uma pessoa, qualquer pessoa faz. Diminuir cabelo é diferente de cortar, de esculpir, de modelar. Havia muito costume no interior das mães cortarem o cabelo dos filhos. Mães, os pais, né? Os pais, né? E esse costume se prorrogou por muito tempo, porque as pessoas acham que manter o cabelo curto é um corte. Não é diferente. Entre você entender o visagismo, entender um tipo de cabelo, entender toda uma estrutura, né? Uma direção do cabelo, para onde o cabelo é penteado. Às vezes a mãe, ela passou a vida toda penteando o cabelo do menino pro lado direito, sendo que era pro lado esquerdo. Isso é muito comum, com certeza. A maioria dos clientes chega com o cabelo penteado pro lado errado, oposto. Né? E aí as pessoas imaginam que, por exemplo, eu cheguei aqui com a foto, então o barbeiro ele é obrigado a fazer aquele corte que eu quero. Principalmente quando ele acha que tu é bom no que faz. Ele recebeu muita indicação, o fulano lá se garante, cara, vai lá. E as pessoas não entendem que o barbeiro ele não é milagreiro. Não faz milagre, não tem como. Por exemplo, não tem como você... eu já ouvi clientes falando que eu não tinha um rodamuinho aqui, mas eu cortei num determinado canto, aí apareceu o rodamuinho. Eu digo pro cliente, cara, o que pode ter acontecido é que de repente tu passou a vida toda usando teu cabelo grande,
mais cheio, Sim. e aí você Deixou mais pediu para curto. diminuir um pouco e o rodamuinho apareceu, porque é de cria nascença, força. é uma coisa que é de nascença. Não tem como você colocar um com rodamuinho na cabeça de um menino, na cabeça de um cliente. Principalmente quando tem dois redemoinhos, né? Um de um lado, outro de outro, né? Que um joga pra um lado, o outro joga pro outro, aí se encontra e fica aquele moicano assim, né? E dentro dessa perspectiva, né, essas ideias errôneas que os clientes têm, elas abrangem várias áreas, né? Não só com relação ao que eles pedem, trazendo fotos na internet, mas também o que eles acham. Porque o cliente, ele imagina que ele tem um conhecimento do cabelo dele. É lógico, tipo assim, a gente entra num comum acordo, né, com o cliente, Sim. mas assim, o cliente não é especialista em cabelo. A gente tem que levar isso com assim, certeza. de pronto. O cliente não é especialista no cabelo. Quem é especialista no cabelo é o barbeiro, Somos que ele nós. está diariamente, durante tantos anos da sua vida, dedicando tempo e todos os dias ali fazendo o dia a dia. Com certeza. Quantas vezes o cara vem uma vez por mês, né? E assim, a gente tá ali todos os quando dias. você leva, por exemplo, seu carro para um mecânico, você confia integralmente sim. na palavra daquele mecânico. Com se for um certeza. cara idôneo, se for um cara honesto, se for um cara que realmente trabalha com maestria, ele vai entregar um serviço de Com qualidade. certeza. Da Com mesma certeza. forma, o barbeiro, quando recebe aquele feedback do cliente e o cliente diz assim: mano, tá na tua mão, eu só gosto do cabelo curto. Ou eu só gosto do cabelo médio, assim, um pouco mais cheio em cima e não tão curto embaixo. E aí você vê o que é melhor pra mim. Cara, eu acho que pro barbeiro essa informação seria tudo, né? Não, com certeza. Né? Aconteceu situações do cara pedir pra mim cortar e a cada movimento que eu fazia, né, com a máquina ou com a tesoura, o cara olhava, não, diminui mais aqui, não, faz isso aqui, não, faz assim, né? Eu quero assim, vai fazendo. Cara, e no final, tipo, eu sabia que não ia ficar legal. E ele mesmo chegar no final e dizer, poxa, mano, e agora? Entendeu? É quando você Aí vai se nessa não é insistência do cliente, não né? dá. Porque às vezes você não quer Não dá. ir numa guerra de braço com o cliente, numa queda de braço. Não. E quando você vai na dele, normalmente assim, todos os meus equívocos cortando o cabelo foi porque eu fui na do cliente. Porque às vezes você não quer meio que deixar ele de mal, né? Você não quer Às vezes sim, constranger o cliente, e aí você vai assim, principalmente mães, cara, principalmente mulheres e mães que levam crianças isso. ou levam os seus namorados, né? É verdade. Então é elas verdade. têm uma ideia muito equivocada, equivocada. Pelo amor de Deus, Somente se sobre os pais que estão ouvindo a gente forem para a barbearia, leve seus filhos, os pais, porque as mães elas são equivocadas. Elas não entendem de barbearia, de corte de cabelos, e elas acham que o corte de cabelo do menino, tem até um meme, né? Aqui o corte de cabelo que pede, ó, o menino que trazem. É, isso mesmo. Então assim, elas pedem um corte que normalmente não cabe no menino, não dá em hipótese nenhuma, é totalmente sem noção. O que você acha, Benjamin? Fala no microfone aí. E pior que isso é muita verdade, cara. Isso é verdade, por causa que, tipo, eu mesmo já fiquei lá na barbearia, eu já fiquei vendo, tipo, chegava, ela disse que eu queria fazer desse jeito, aí tu mesmo falava, não vai dar fazer desse jeito, né? Aí, e, tipo, às vezes ela ficou com raiva, mas o pai conta uma verdade, né? E, tipo, eu acho muito estranho, por causa que eu acho, né? Porque, tipo, não sabe. Aí eu queria ver, né, ela fazer, ela saber. Por causa que às vezes um menino chega lá, né? Tu mesmo já falou, né? Tipo, ela chega, uma pessoa já que muito de dentro, já é de casa, né, da barbearia. Aí ele, às vezes a mãe pede, o pai, né, pede pra fazer uma risquinha. Mas tipo, uma pessoa que tu nem conhece, só chega e pede pra fazer, aí tu pede. Ali tem um cara que faz. Porque, tipo, tu não conhece o cara, tu não sabe o que ele faz, né? E tem que ter pelo menos uns 3 cortes uns 3 cortes pra ter uma confiança melhor, né? Então, por isso que eu acho que isso é estranho, né? Caso que as pessoas acham que tem que ser do jeito dela, mas sendo que nós estamos falando que não dá pra fazer desse jeito. E, tipo... o seu Cazuza, ele tem muitos anos de experiência, né, na barbearia. Eu, tipo, cheguei lá, mano, eu voltei meio que um tempinho pra trás.
por causa que o meu pai, né, disse, ele disse, ele tem 80 anos De idade de e idade. 60 anos de barbearia. Ele começou com a barbearia 20 anos de idade. Eu pensei, poxa, tanto tempo que ele tem e de história em barbearia. Então isso pode ser tipo uma história, pode ter várias coisas, tipo, isso é uma história bem grande se for contar, né? Se ele for colocar na ponta do lápis no Com certeza. caderno. Com certeza. E essas vivências, né, que a gente acaba transmitindo para as outras gerações são extremamente importantes, porque, por exemplo, o Benjamin, ele nasceu praticamente dentro da barbearia. Quando ele nasceu, no ano seguinte a gente iniciou a barbearia e de lá para cá ele tem vivenciado todos os momentos e ele percebe essas diferenças que o cliente às vezes chega. Por exemplo, às vezes muitas das vezes ele tá na barbearia. Na hora que tu... No final do expediente, geralmente eles vão para a barbearia. E aí ele percebe que há alguns equívocos acontecendo ali, né? O cliente está solicitando algo, principalmente nos casos que eu falei, mães e namoradas são os mais casos, assim, de mais evidentes que acontecem, né? Porque elas acham que na cabeça delas o cabelo do menino vai ficar de um determinado jeito, cara. E normalmente, quando vai na delas, quando vai nessa forma, não fica legal, entendeu? Não fica. Não fica legal, No meu caso, desse exemplo que eu tô contando, né? Eu deixei porque se eu falasse e se eu tentasse, né, orientar de início, eu percebi que ia ter uma resistência muito forte, né? Então eu deixei o cara ir, o cara fazer, e cara, não ficou legal. Então assim, da outra vez o cara veio, cara, é porque daquela vez ficou assim. Não, mas aí você lembra que eu segui os passos, né? Que você pediu. Agora vamos fazer assim, deixa eu cortar, né? Deixa eu fazer o corte. E aí, quando chegar no final, você vê, eu vou te mostrar aqui direitinho, vou te mostrar tudo, vou te explicar tudo que eu fiz, né? O cara aceitou a proposta e até hoje ele pede o mesmo corte, né? Então, eu vi que aquele dali assim, eu resolvia, né? Porque assim, não foi uma vez, foi a primeira vez. Eu percebia que toda vez que o cara vinha, ele ficava fazendo isso, né? Cortava uma coisinha, ele já pedia pra olhar, né? Às vezes pedia até o espelho ali, eu botava aqui assim e tal. Hoje ele já... Porque ele tem problema de vista, tirava o óculos, né? Ele ficava se coçando ali para cada movimento que eu fazia, ele ver se eu tava fazendo da forma que ele queria, né? Então hoje ele já deixa o óculos na bancada e já espera eu terminar o corte. Quando eu termino ele olha, ele já pegou a sua confiança, né? Já sim. Então assim, tem coisas que é preciso a gente deixar, né? E errar, né? E deixar de fazer do jeito que o cara, até ele entender que não ficou legal e a gente... Cara, agora eu vou fazer do meu jeito, né? Do teu jeito não deu certo, tu viu que não deu certo. Eu acho que o mais importante nesse sentido é você perceber que existe ali uma espécie de consultoria a ser ministrada para o cliente. Sim. O cliente precisa, e diferentemente de alguns lugares, que muitos barbeiros eles estão com a agenda cheia, então a única preocupação desse lugar é simplesmente cortar o cabelo, passar a máquina na cabeça, entregar e gerar o fluxo, né? E eles não estão preocupados em entregar um trabalho assim, porque muita gente também procura o barbeiro, as barbearias hoje que estão meio que em ênfase, em evidência, procuram esses lugares simplesmente porque é um boom, né? Porque, tipo assim, porque tá na moda, indo, tem muita gente porque indo. A estrutura é legal, porque tem uma sinuca. Tem muita gente indo, né? E às vezes as pessoas confundem porque, tipo assim, a estrutura, a sinuca, o ambiente, a pessoa não leva nada daquilo para casa. Não. O que a pessoa leva para casa é o corte que é usual pro dia a dia, né? Sim. E quem vai mais ver o corte dele não é ele mesmo, né? Que ele não vai andar o tempo todo com espelho, né? São as pessoas, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre falo, né? Eu sempre peço feedback, principalmente do primeiro cliente que vai lá na barbearia a primeira vez. Como é que foi que a mãe dele achou, quando é uma pessoa nova, né? Um adolescente, um jovem. Ou quando é uma pessoa de mais idade, eu pergunto como foi que a esposa achou. Porque realmente, às vezes as pessoas trazem o seguinte feedback pra gente. Cara, eu cortei meu cabelo lá, mas a minha mulher achou estranho. Ela mandou eu voltar aqui porque ele disse que somente aqui no Ferreira é que o meu corte fica bacana. É aí onde eu acho que entra aquela questão do feeling artístico, do profissional, né? Eu costumo dizer que na barbearia, ou a gente como barbeiro, não tem só aquela parte técnica. Eu acho que a parte técnica, a base, a estrutura, acho que você tem que entender, porque você tem que entender do que é que você faz, né? Você como profissional, você tem que ter uma base, né? Uma estrutura de você
de como iniciar, né? Para entender visagismo, simetria, você tem que ter uma base técnica. Mas no final das contas, eu acredito que o que vai prevalecer é o fim artístico do profissional, da parte de como ele mentaliza, de como ele entende, de como vai lapidar, de como vai dar o acabamento final, de como vai... Eu acredito que aí tá na questão do artista, né? Que eu acredito que aí é uma digital de cada barbeiro, de cada artista, né? Porque é por isso que às vezes o cara diz, não, eu fui lá no cara, não deu certo só aqui, talvez. Porque só talvez ali, você, barbeiro, ferreiro, entende de como se comporta o cabelo, de como é o fio, né? De que parte tem mais força, menos força no cabelo. Isso é uma coisa muito importante que nenhum curso consegue só transmitir isso pro novo barbeiro. É a sua visão, cara. Não tem como você e colocar fica num aquela coisa papel. assim, ó, se tem alguém que tá vendendo curso, né, com a promessa de que em 3 meses, 4 meses ou 6 meses você vai se tornar... Cara, eu tô falando 3, 4 e 6, já sendo pessimista, mas tem gente... Que é menos, né? Eu vi gente oferecendo curso de 2 meses, meu irmão. Teve gente que pediu vaga na nossa barbearia com 2 meses de profissão aí, ó. Fiz um curso... Não fez nem 1000 cortes, né, ainda. Fez um curso de 2 meses e esse curso aqui e tal, e queria perguntar se tem uma vaga na barbearia. Eu disse, mano, não existe a mínima possibilidade. Lógico que eu não disse pra pessoa, eu dei uma resposta, né, educada e disse que é um caminho longo. Mas não existe, para vocês que estão nos ouvindo, não existe nenhuma possibilidade de um profissional com menos de 2 anos trabalhar numa barbearia de forma profissional. Eu acredito que 2 anos também seja o... De forma profissional. E também. eu digo isso no mínimo, porque... Para começar, né? Porque 2 anos ele começa a entender, começa a ter uma compreensão melhor. Existe a experiência. O que eu falo para os meus alunos, aqueles que fazem um curso de 3 meses, que é o curso básico, iniciante, eu falo para eles o seguinte, cara... Nós vamos abrir a porta para você. Sim. Né? Nós vamos simplesmente É preciso ter o primeiro, fundamento, né? Como pegar numa tesoura. Até para saber se você vai se querer mesmo aquilo, ou se identificar com aquilo. Eu acho que o primeiro curso ele serve muito para isso também. Para te colocar à prova. Isso, né? exatamente. Para saber se você quer aquilo, se a partir dali você quer continuar dando os outros passos, né? Isso. Eu sempre falo que é uma escada, né? Você tá dando o primeiro passo de um primeiro degrau longo. Sim. E esse degrau ele vai passar por você mesmo, experiência, né? Você viu quanto de tempo que você teve que gastar, investir e tanto de experiência que você teve que adquirir. Sim, e hoje, mesmo após isso, tanto você quanto eu, a gente aprende todos os dias algo novo. Todos os dias, não, com certeza. Eu vou com 5 anos aí de profissão todos os dias. 5 anos, todos os dias. E tem hora que eu vejo que, cara, ainda tem tanta coisa pra trilhar, sabe? As pessoas acham tem tanta coisa ainda pra aprender e às vezes a pessoa chega e te elogia, assim, te põe assim no, né? Pô, o cara ficou muito, você se garante, cara, você é muito bom e tal. Mas você que tem um pé no chão, né? Você que sabe da sua realidade, você que compreende você mesmo, você diz, pô, cara, mas por dentro você tá dizendo, pô, cara, ainda tem tanta coisa. E as pessoas né? acham que é simplesmente assim, ó. As pessoas que eu digo agora é o público que quer ser barbeiro. Sim. Acha que o barbeiro ele só aprende a cortar cabelo. E aí as pessoas esquecem de outros valores que estão por trás. Você tem que dominar muito dos assuntos que o cliente conversa. Né? Sim, então você tem que entender um pouco. Meu avô falava que a gente não deve falar de futebol, política e religião. Ele dizia na verdade, isso, né? não devia tomar partido, né? Porque ele, como era comerciante, ele sabia exatamente isso. Mas não é nesse sentido. Você tem que aprender a dominar. E dentro da barbearia isso é muito complicado, porque as pessoas vão pra barbearia não só para cortar cabelo, mas para colocar a conversa em dia, para comentar da notícia que saiu mais cedo no jornal. A notícia que saiu, o filme que assistiu, a série, a novela, né, o livro que leu. Então, assim, você acaba, de certa forma, fazendo parte da barbearia como uma espécie de um grande templo onde as pessoas encontram ali um ambiente para se extravasar. Isso não é da agora, né? Isso está desde o tempo dos primórdios lá, né? Desde o tempo das fundações das primeiras barbearias, né? Lá nos pátios gregos, lá no Egito, né? Onde os filósofos iam e se encontravam, né? E músicos, né? Então, assim... Isso faz parte realmente da essência da barbearia. Não é só realmente corte de cabelo, né? Vai mais além assim, disso. Às vezes não é só nem a questão de assunto político, né? Não é só social, nem religião, nem futebol. Às vezes é pessoal, né? Às vezes o cara vai na barbearia e tosse que não tem ninguém lá, sabe? Agendado, ou que ele chegue lá e tem alguém esperando.
Porque ele já vai naquela cena de comentar alguma coisa, de falar alguma coisa, de abrir o coração. E às vezes ele, no meio da conversa, chega pra, né? Ou o cara às vezes se antecipa, pra gente que faz horário marcado, às vezes tem cliente que se antecipa, vem mais cedo. E o cara encerra o assunto na metade e depois ele, poxa, mano, depois na próxima vez, sei lá, eu converso contigo, eu falo com o WhatsApp contigo, porque não deu pra me terminar o assunto, né? Então, assim, vai muito além. Vai muito além. Claro que tem que ter, sim, um bom corte, né? Um bom atendimento. Né? Não é um atendimento mecanizado, né? Mas eu acredito que um atendimento real, né? Do cara chegar e se sentir, né, bem acolhido na barbearia, né? E trocar realmente um papo, tomar um café, né? Essa coisa de mais de alma, de realidade. Eu costumo dizer que eu me inspiro muito na questão das antigas mercearias, né? Justamente por isso, sabe? Essa alma de mercearia, né? No caminho da minha casa até eu chegar no supermercado, eu passo por uma mercearia, né? E na maioria das vezes eu compro lá e não no supermercado. E às vezes quando eu chego lá, né, tá lá o dono da mercearia, né, tá a esposa dele, né, e às vezes chega um cara e tira uma brincadeira e sorri, né, um com o outro, né, às vezes brincadeira assim até pesada, mas você sabe que aquela coisa, né, e o cara sai sorrindo lá do supermercado. Você não vai ter isso num grande supermercado, alguma coisa, né? É aquele cheiro do supermercado, né, o cheiro dos peixes salgados, da carne do sul, né, do fumo de rolo, aquelas coisas todas, né, você só tem lá. Então, é muito real, sabe? Aí você troca, antes de sair, você troca, por exemplo, eu sempre vou lá, eu troco uma ideia com ele sobre carro antigo, né? Então, assim, não tem como eu chegar num caixa de supermercado, com uma fila de gente, eu trocar uma ideia com o cara. Se eu começar a trocar uma ideia com o caixa, quem tá lá, né, começa né? Ou começa a olhar para os outros caixas, né? Para ver se tem algum livre, porque todo mundo tá na correria, né? As barbearias hoje grandes, né? Que tem várias cadeiras, sim, aquela estrutura. Sim. Com as barbearias de bairro, as barbearias que o cara tá lá realmente fazendo isso aí. E ainda mais, né? Tipo, ele tava falando sobre mercearia. Aí só me lembrei de um documentário, Mercearias de BH. Eu achei muito legal, porque, tipo, agora tu vai ver mais shopping, essas coisas. E, tipo, cortar cabelo não é só pegar uma tesoura e uma máquina e sair cortando adoidado. A pessoa ter um curso, ter uma história, né? Pra pessoa. É uma história. A pessoa ela pode contar uma história só cortando o cabelo. Ela troca ideias, troca os assuntos. Então a barbearia ela não serve só pra cortar cabelo, serve até pra fazer novos amigos, né? Isso. Com certeza. E ainda mais... E quando tu foi lá no mercado, o que foi que tu achou? Tu acha melhor hoje, na tua experiência de vida? Tu acha melhor ir no shopping ou no mercado municipal? Não, no mercado municipal, porque... Tipo, municipal. No municipal. Porque, tipo, tu conhece... Hoje mesmo eu tava dizendo, né? Aí você já se encontrou com um amigo, depois se encontrou com outro. Então, lá tu pode fazer, e ainda lá pode ter qualquer coisa, pode chamar uma pessoa de apelido aqui. E essa é uma coisa aqui no Ceará que, tipo, é só nossa. Nós colocar apelido nos outros, sendo que nem é deles, né? Então, isso é só de nós, não conheço nem outro estado que tem, tipo... Tu mesmo já falou que uma vez um homem tava vindo no ônibus, né? E o cara tava chegando, aí ele pegou o cara e disse assim: "Ei, cabelo de Arapuá!" Aí então, isso é só daqui, não deve ter em outro lugar. Tipo, se for comparar com a gente em São Paulo, os pessoal de São Paulo ficam nas barbearias, né? Eu acho que eles falam mais em outras coisas, São né? muito apressados também, né? E ele, então... Correria do dia a dia. Fala as correrias, e um sotaque até diferente, né, do nosso. Então, tipo... Aqui nós temos o nosso jeito só, né, de lidar com as pessoas, de cuidar das situações da vida, né? E, tipo, às vezes eu vou pra escola, né, e, tipo, tem uma rivalidade muito grande entre Fortaleza e Ceará. E, tipo, algumas pessoas, né, ficavam dizendo: o Ceará é melhor, mas... Aí depois eu tava te acuchando nessa conversa. Aí eu peguei e disse assim, vocês comemoram a vitória, nós comemoramos títulos. E, tipo... Aí, mano, eu acho isso muito chato, que é toda hora lá na sala, essa ladainha.
sei o quê. E ainda tem um... Mas o engraçado é que a barbearia, ela consegue juntar todo mundo, todos os públicos, né? Tanto o torcedor do Ceará como o torcedor do Fortaleza. Sim. Quando o Fortaleza tá em cima, os torcedores do Fortaleza vão mais. Quando o torcedor do Ceará tá em cima, eles vão mais. E aí isso é bom. Eu posso barbear aqui? Pode barbear. E tem uma polêmica muito grande de Palmeiras não ter mundial. Então, aí, né, eu tava lá na minha escola, aí disse... Fortaleza não tem mundial. Aí eu peguei e disse assim, ó. E Ceará tem mundial? Não tem. É. Qual é o time que tem mundial? Me diz aí. É verdade, é verdade. Aí eu peguei, eu achei, o Palmeiras tem mundial de clubes, mas aí já é outros 500. Já é outra história, né? Já é outro momento. Mas o mais importante é que a gente consegue agradar, né, todos os públicos, né? E as pessoas que vão na barbearia conseguem interagir com a gente, entra na brincadeira, que é aquilo que você estava falando, Douglas, que muitas vezes no supermercado é uma coisa muito impessoal, ali, muito mecânica. Inclusive, existe até supermercado que não tem mais caixa. De tão mecânico que tá. Nem obrigado. É só passa ali o código mais, de barra, só passa ali o código de barras. E aí eu fico pensando, talvez, algumas barbearias que perdeu essa essência, sabe? A essência da convivência, a essência da conexão com o barbeiro. Ou até de saber pelo E menos outra o coisa nome, que eu me né? lembrei, né, que agora não tem mais trocador no ônibus. E tipo, meu Deus. Parece que quando as coisas estão passando, né, tá ficando um pouco mais mecânico. Agora as coisas lá é tende passar a- o cartãozinho, né? Daqui em Fortaleza tem que ter esse cartãozinho. Mas lá em Concordia não precisa. Tipo, é só entrar e pronto. Isso eu acho que é bom pro pessoal de Calcaia, por causa que, tipo, é bom pra pessoa se locomover, né? E a pessoa não precisa pra... Eu pensei, agora as coisas estão muito mais caras. Uma escola antigamente era R$5, mas era bem cara. Agora R$100 não é nada. E R$100 naquela época era tudo. É verdade. Tipo, Deixa o R$1.000... Douglas falar agora. Tá. Ele pode barbear? Ele vai falar uma coisa. Ele vai barbear agora. Agora eu que escolho? Vai, escolhe qual seria a pergunta que você faria pra ele. Eu faria uma pergunta assim, ó. Peraí, eu tava falando sobre o que mesmo? Sobre a caristia, as coisas, a barbearia. As coisas, né? Então, é tipo... Agora, né? R$100 não é nada. E R$1.000 principalmente. Nós fomos um dia desse lá no Atacadão, 500 conto. Aí com mais 500, né? 500 pra barbearia e 500 de casa. Aí dá... Ó, o dinheiro, ó. Mas que é comida na mesma hora. Vai embora, né? E é um desafio que o barbeiro vive, né? Porque ele tem que conviver com duas situações. Ele tem que lutar com luz, água, negócio isso que aí. né, de colocar. Fala um pouco aí sobre isso aí, Douglas, sobre essa realidade que existe entre o barbeiro viver da barbearia, agora né? E lidar com as contas da barbearia e as contas de casa, né? Essa coisa aí toda que É tipo aquela coisa, né? Às vezes o cara chega na tua barbearia, vê lá a plaquinha com os valores, né? A tabelinha de valores lá, né? E ele vê o valor do corte, né? E às vezes ele pensa que tá caro, algo do tipo, né? Não, tem gente que até verbaliza, né? Então, assim, o cara não entende que a vida do barbeiro é cheia de obrigações, assim como a dele, né? Eu sempre costumo dizer assim, pô, cara, a galera quer estudar, né? Aí se forma, né? Quer ter um bom trabalho, né? Quer comer bem, quer andar bem, quer vestir bem, quer viajar, quer tudo isso, né? E o cara trabalha e rala pra isso, né? Então, quando ele trabalha, rala pra isso, e ele tá vivendo isso, porque é fruto do trabalho, nada mais digno, né? Nada mais digno. E, às vezes, a gente como barbeiro, cara, né? A gente, às vezes, sobe ali o valor, porque as coisas tá difíceis e tal. E, às vezes, a gente vai fazer uma curtição, alguma coisa, a gente fica assim, meio assim, né? Poxa, mas, né? Eu tô fazendo isso aqui, eu vou à praia, eu faço isso aqui, mas é meio que com a consciência assim, poxa, mano, tem uma conta pra pagar, tem isso pra pagar, tem aquilo pra pagar, tem um plano de saúde, né? Tem a escola da neném, tem isso, tem aquilo, né? Então, assim, a gente também, como profissional, também a gente quer comer um pouco bem, né, cara? A gente também quer vestir bem e tal. E não porque a gente tá colocando lá um preço exorbitante, tá lá explorando o cliente. Mas a gente que se conhece como profissional, que estuda, que rala, assim como eles também ralaram, a gente quer também botar um valor lá que seja digno. Acho que a gente, quando entra nessa discussão de preço e valor, sempre vai haver aqueles que são contrários e aqueles que são a favor. E entra numa questão que muitas vezes as pessoas acham que o barbeiro ele tentou de tudo na vida, teve uma época que existia isso. O cara tentou de tudo na vida, não deu certo, aí veio ser barbeiro.
Aí ele acha que, tipo assim, o fato de ter pessoas, eu exclusivamente, particularmente, acho que deve ter corte de pessoas de R$10, porque Sim, hoje tem que ter, com um certeza. trabalhador que ganha um salário mínimo, às Sim. vezes até menos, ele tem que ter esses lugares para ele cortar o cabelo. Sim. Eu não acho errado Não, isso. também não. Porém, eu acho errado é o cara chegar na minha barbearia, olhar pro meu corte, ir pra minha tabela de preços e julgar que meu corte tá caro. Porque ele não conhece minha realidade, ele não conhece o aluguel que eu pago, ele não conhece, por exemplo, só para ter uma ideia, um talco produto. desse, né, é em certeza. torno de 90 a 100 Sim, reais. sim. E aí você pega um talco desse aqui, que você não quer usar talco de pé no cabelo, né, das pessoas, talco de R$15 que você comprou no Pronto, é mais supermercado. barato, cara, mais barato, né? R$8. É, R$8, Nove, R$9, R$10, mas você quer usar um talco de qualidade, que quando você usa, o cliente percebe a diferença. Com certeza. Você quer usar um produto da Jelly Roll, né, que as pessoas não acham, mas um produto desse aí, em média, para o barbeiro, R$50. Sim. Para nós, e isso é preço de compra, não é preço de revenda. E o produto desse diferente do que a gente compra no supermercado, Totalmente, né? porque tem Totalmente. todo um estudo, ele tem uma essência, todo ele tem um cara, estudo por trás, por ele tem trás, identidade isso mesmo, visual, ele isso. tem uma estrutura Quem de fez entrega, também o de produto, logística, né? Quem fez o produto também ralou muito. Né? Não é aquela coisa que o cara tá só seguindo a onda do mercado, né? Exato, Pô, então- tem um boom das barbearias, o que é que eu vou fazer, mano? Vou fazer produto pra vender aqui. Então vou sair quando você junta aí, ó, o produto, o produto, o teu investimento numa cadeira, numa máquina, o maquinário hoje custa em média R$1.000 cada máquina. isso Você tem uma mesmo. cadeira que custa em média R$4.000 a R$7.000. Você tem toda uma estrutura que você oferece para o seu cliente para que ele tenha o melhor e principalmente, que é uma coisa que eu vejo que muitas pessoas, as pessoas querem um bom corte, mas elas não se dão conta de que houve todo o investimento naquele barbeiro. Muita coisa, cara. Por exemplo, o cara investiu, né? Não gastou, mas investiu num curso básico. Ele fez vários cursos de especialização. Ele está o tempo todo se atualizando. Ele está o tempo todo trocando ideia. Por exemplo, nós lá na barbearia, né? Na Barbearia Ferreira, nós anualmente fazemos no mínimo 3 reciclagens por ano. No mínimo, 3 reciclagens por ano. Isso custa, né, mano? Por quê? Porque a gente entende que cada cabelo, cada pessoa, cada cliente é único. Por mais que você diga assim, eu tenho um cabelo liso, por exemplo, eu estou aqui diante de 2 pessoas que têm um cabelo liso, mas as 2 são diferentes, porque o tamanho do crânio é diferente, Isso o mesmo. tipo de cabelo é diferente, a cor do cabelo é diferente, a estrutura da cabeça é diferente. diferente, isso Então a mesmo. gente tem variações. Então você pedir um Não tem como replicar o corte, né, um cara? executivo e eu aplicar nele em você, vai ser totalmente Vai ser diferente. Por quê? Vai ser Porque vocês diferente. têm estruturas diferentes. É aí onde eu volto de novo a dizer que entra o feeling artístico, né? Entra a forma de você Isso. perceber. Mano, é o mesmo corte, mesmo executivo, né? Mas o cara cabeça chega- de cabelos Pronto, diferentes. Aí o cara o cara tá acostumado a cortar o cabelo dele de 10 conto, aí chega na tua barbearia e diz, vixe, o teu corte tá caro. Como assim, mano? Como assim eu ofereço um padrão elite, né, da cidade, eu ofereço um padrão elite, porque eu uso os mesmos produtos que a elite usa. Isso mesmo. Por exemplo, nós estamos aqui nas cidades metropolitanas, eu uso a mesma estruturação que a Aldeota usa. Olha lá, né? Sendo que eu tenho mais conhecimento. Às Eu vezes- não tenho nenhuma parcimônia em dizer que hoje eu tenho conhecimento para entregar para o meu cliente uma informação sobre cabelo, sobre lavagem e sobre produto, né, sobre finalização. Eu sei o que eu estou entregando para o meu cliente. Eu sei conversar com ele. Por exemplo, você pode visitar a maioria das barbearias que trabalham com cabelo, elas não sabem fazer barba. Verdade. A maioria. E E tem um nome, barbearia. O que verdade. você entende? Inclusive, era até uma coisa cômica, porque muitas pessoas chegavam lá na barbearia e perguntavam assim: vocês só trabalham com barba? Sim, aconteceu comigo. Né? Isso, o cara chegava pra mim assim, E se por que for- que tu não corta cabelo, né? Não, eu corto cabelo, cara. Não, é porque é barbearia. Porque o cara faz a associação do nome, a lógica, né? Não, Na com verdade, certeza. ele tá certo, né? Mas assim, a gente é que tá errado e É não... porque se a gente for na essência da palavra, a gente vai entender melhor, né? Do barbearia, né? A gente tenta passar pro cliente que, na verdade, assim, ó, a barbearia tem a ver com barba, tem, mas assim, é um Mas é porque a barba, ela vem representando a figura masculina.
Daí vem a palavra barba, porque ela representa a figura masculina num todo, né? É só de homens. Não só né? barba, né? Não só cabelo, né? Mas pelo fato de barba representar, porque é só homem que tem barba, né? Pelo menos na maioria das pessoas, né? Existem algumas mulheres barbadas, né? Mas pelo Mas fato... aí já é outra seara. aí já é outra Aí já é coisa. os 500. Eu E falo assim. é isso, né? Mas é isso. E às vezes as pessoas acham caro, mas pelo menos é uma coisa que é, tipo, ter qualidade, né? Que, tipo, tu mesmo trabalha com uma, e tipo, não é barato uma tesoura bem boa. Porque se tu for comprar umas dessas, tu tem que ver como ela é, se ela se encaixa no seu corpo. Ela não pode ser qualquer tesoura, qualquer. E tem às vezes algumas pessoas que chegam lá, acham que tá caro, mas é uma coisa de qualidade. Isso mesmo. É um produto de qualidade, não é uma coisa qualquer. Não é uma a coisa que se compra ali na meia da rua e né? a gente como tipo, qualquer jeito. uma coisa que tu compra num bazar, tipo, vai comprar uma roupa de marca, tipo essa, comprei lá uma loja ali. Na Renner. Não, na Renner não, foi na Riachuelo. E eu comprei uma loja. Patrocina a gente, Riachuelo. E eu fui lá, tipo, num bazar, eu não tô falando nada, a pessoa pode comprar, né? Só tô dizendo. E, tipo, ela pode durar 1 ano, mas depois de 1 ano eu acho que já vai se furando. Tipo, essa daqui acho que vai durar muito mais, porque ela deve ter qualidade. Ela foi cara, mas ela teve qualidade. Eu tô usando a calça e ela é lá da Riachuelo. Então, às vezes a pessoa acha que é só porque é barato, que toda vez tem que ser bom. Porque às vezes tem coisa que é barato e é bom. Mas às vezes nem sempre são assim, né? Porque, tipo, se tu for lá no Mercadão, vai ter barbearia. Mas, tipo, tu tem que ir numa pessoa, mesmo que seja tudo caindo, a pessoa tem um conhecimento. Tipo, a cadeira tá caindo no negócio, tudo bem, mas a pessoa... Tipo, seu caso, a barbearia dele é bem simplesinha. Mas, tipo, ele tem 60... muito conhecimento, né? tem 60 anos de história. Eu fiquei de queixo caído na hora que tu falou. 60 anos. E ele começou com 20 anos disso. Então, a pessoa tem muitos anos de história, então a pessoa prefere ir num lugar que não tenha conhecimento, não sabe nada, e é um corte barato. O que acontece muito nessas questões aí de valores, preço também, é que o cara, tipo assim, o cara tá em casa, desempregado, sem fazer nada. Aí ele olha, ele tá lendo um livro ali, ele tá vendo alguma coisa, aí ele olha pra garagem dele e diz assim, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou botar uma cadeira aqui de escritório, vou começar a botar um espelho na parede, vou começar a cortar cabelo aqui. Aí assim. ele vai e bota, abre a garagem, e aí ele bota a placa lá R$10. Porque o atrativo para essas pessoas que têm pouco conhecimento é o preço. E eu entendo claramente que o cara tá ali com a necessidade. Eu entendo claramente, mas eu não entendo por que essas pessoas elas se acomodam a tal ponto de não se qualificarem, de não buscarem conhecimento. E ao mesmo tempo eu vejo também a situação do nosso povo. Eu acho que o povo que ganha um salário mínimo, ele precisa desses lugares. Sim. Né, que ganha. E minha crise não é nesse sentido. Quando eu falei aqui, ó, que tem gente que cobra barato, né? Porque tem que ter público, tem público que só pode pagar o barato. O cara, eu já vi gente que juntou um dinheirinho, juntou moedas, juntou de R$2 e foi lá na nossa barbearia e pagou o corte, e o cara saiu com um sorriso assim no rosto, como se tipo você tivesse realizado um grande feito na sua vida, entendeu? E foi assim que o senhor começou, né, na garagem, na nossa casa antiga, com uma cadeira. E tu começou assim, e tem gente que realiza os seus sonhos, entendeu? Eu já vi falar que teve um homem que comprou um carro só de moeda. Então, se a pessoa tiver um sonho, ela vai em busca e vai conseguir, vai batalhar pra isso, pessoa, né? tipo, eu não sei o que eu quero ser, mas é o futuro que vai decidir o que eu vou ser. É isso aí. Hoje o YouTube, né, ele contribui muito para isso, né? Porque aí o cara às vezes não tem condição de pagar um curso, mas tem que se virar, tem que fazer alguma coisa, né, para ganhar dinheiro. E ele vai e apela pro YouTube, né, vê lá os passos de como cortar um cabelo. Eu não vejo nada disso errado, né? É um escape, né? Agora cabe você ter essa virada de chave na mente de poxa, eu comecei assim, tô cobrando assim, tô conseguindo cortar, né? Mesmo que sem bons produtos, bons materiais, mas tô conseguindo, tô cobrando justo, porque eu não tenho um curso, eu não tenho bons produtos, então cobro barato, né? Então eu tô cobrando barato. Mas aí cabe
o cara entender que ele pode dar um passo mais à frente. Não, cara, eu quero atender pessoas mais exigentes, né? Então eu vou começar a trabalhar para fazer um curso, né? Vou começar a trabalhar para comprar um melhor material, vou começar a ter melhor conhecimento sobre os produtos e vou adquirir produtos melhores para. Aí você vai mudando, você vai subindo, você vai se diferenciando, né? E aí vai caber do cara se o cara vai querer estacionar e ficar naquela, né? Cortando ali, baratinho mesmo. E o público dele vai ser esse. Ou se o cara quer. E tem a questão do plano, né? Você tem que ter um plano. Para tudo na vida você tem que ter um plano. Você não pode simplesmente iniciar um projeto de vida e achar assim, tipo, que seguir a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Eu acho que não funciona assim. A gente tem que ter um plano. Por exemplo, em um ano eu modifiquei a barbearia, então melhorei a estrutura, aumentei o preço. Eu melhorei meus produtos, aumentei o preço. Eu investi em conhecimento e fiz qualificação, aumentei o preço. E isso é misto que aconteça porque não tem como você mexer na estrutura e não aumentar o preço. Não E tem aí como... você puxa o cliente e você faz uma espécie de filtro. Sim, vai fazendo As a peneira, pessoas, vai entrando você na vai peneira. meio que peneirando, né? Eu acho que isso é um curso natural. E aí o que acontece? Vão ficar contigo, existe um medo real de que você aumentando o preço você vai perder cliente. Cara, você vai perder cliente, inevitavelmente. Mas você também vai ganhar novos clientes, Sim, porque faz você parte do melhorou processo. tua estrutura e automaticamente aquelas pessoas que veem tua estrutura melhor, você com conhecimento melhor, com qualificado, melhorado, você vai atrair pessoas melhores. Com certeza, com certeza. Né? E melhores no sentido de pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão olhar pra você e dizer assim, cara, você é um cara de talento, você é um cara de garra, de boa vontade. Eu mesmo, na minha experiência de vida, tenho várias pessoas assim. Clientes que se tornaram muito mais do que amigos e muito mais do que irmãos. Tipo, tem cliente que faz por mim o que a minha família não faz. Entendo. tipo, o Bruno, ele começou lá de quando tu tava na garagem, né, da nossa casa. E, tipo, isso significa muito. Tipo, uma vez eu tava lá na casa do meu primo, né, lá do João Pedro. E aí, tipo, eu tava lá, né, então fomos fazer uma entrega. Aí eu vi uma barbearia, né, lá na Cidade dos Funcionários. Tipo, não adianta nada a pessoa pagar uma coisa cara, que seja bonito. Mas, tipo, o cara não sabe cortar, não sabe atender, entendeu? Então, acho que isso é a maioria das coisas. A pessoa quer procurar só pela perfeição, mas ela não sabe. Tipo, ela quer mostrar que o lugar é bonito, mas, na verdade, não sabe. Ela tem que ter um... E, tipo, é Não muito... tem conhecimento, né? Não tem conhecimento. E é muito difícil agora em achar no YouTube, né? Não tô dizendo nada, né? Eu só tô achando muito difícil achar no YouTube um canal legal. Tipo, o Manual do Mundo eu acho legal. Aquele lá, né, que eu tava vendo de manhã. Então, ainda mais, tem várias pessoas que, tipo, não liga pra trabalhar. Só quer ganhar dinheiro e depois vai pra farra. Isso é uma coisa também que Ele acontece fala uma muito. coisa bem interessante, né? Bem bacana. Porque em contrapartida a isso, tem os que cobram um valor alto por causa da estrutura, né? Às vezes o cara só é um empreendedor, o cara alugou uma sala enorme, né? Tem condição de botar boas cadeiras, né? Estrutura de iluminação, né? Espelho e tudo, aquela coisa toda. Faz uma seleção de barbeiros, sabe? Lá, né? Como você e bota falou, lá né? 5, 6 barbeiros trabalhando e você não sabe. Às vezes o cara não tem condição de entregar um bom corte, né? E como você falou, né? Tipo, a pessoa pode estar com, tipo, com 50 mil, 40 mil aqui, né? No bolso. Mas, tipo, se ela gastar tudo nisso, não ter um material bom, não vai servir vai servir de nada. A pessoa ter um material que não, tipo... O pai mesmo falou, né? Procura um material bom, né? Até nos cursos que você ouviu. E, tipo, ele diz pra procurar um material bom, Um bom fornecedor. E até uma tesoura melhor e uma máquina. Porque, tipo, não adianta nada tu comprar uma máquina na feira, tu não sabe a marca, deve ser pirata. Não sabe a procedência, né? E, tipo, não sabe o tanto de bateria. E, tipo, tu tá lá, a bicha parou do nada. Compromete, né? Transparece uma ideia de amadorismo, né? E é uma coisa que a gente tem que tentar lutar, porque as pessoas, elas não entendem isso. Que a gente tem que sair dessa fase do amadorismo, né?
E essa fase do amadorismo, ela persiste durante muito tempo. Como eu falei, né? Barbearias que não fazem barba. Parece Não é uma barbearia. Não é uma barbearia. É barbearia que não faz barba. Tá integrando. Entra a questão do cenário, né? A questão do cenário, aí a gente tem essa questão que leva pra gente uma coisa assim. Eu não entendo, sinceramente, Douglas, não entendo por que numa barbearia, por exemplo, o corte é mais caro do que a barba. Verdade. Sendo que o corte depende muito do conhecimento da pessoa, e é totalmente artesanal, praticamente não leva produto. Já uma barba não, a barba ele tem todo um ritual, né? Você segue ali 14, 15 passos. É muito mais perigoso. É muito mais perigoso. Qualquer coisa você pode queimar a pele da pessoa. Você pode queimar a pele, você pode cortar o cliente. Sim. Né? Existe um risco maior da navalha estar ali o tempo todo, né? Existe um risco maior de contaminação, existe um risco maior de corte. Então, e assim, existe um padrão final, né? Você tem que estar... se for uma barba que for retirada por completo, né? Um total shave, que é toda raspada, né? No final do procedimento, o cliente quer estar lá com o rosto lisinho, né? Bem, com afeitar de barba bem feito, né? Passar a mão e sentir que tá todo, né? E para isso exige técnica, atenção, concentração, para que você não possa cortar o cliente quando for escanear, né? Tirar o pelo ao contrário, aquela coisa toda, né? Dependendo da pele, claro, né? Mas, então, isso exige do profissional uma boa técnica. Eu ouvi falar mais do que para fazer um cabelo. Eu ouvi falar que o país que mais paga bem a questão da barba é a Irlanda. Diz que na Irlanda uma barba é 2 vezes mais cara do que o corte. Que deveria ser esse o padrão. Então, levando em consideração que quando uma pessoa cobra barato, ela não está se garantindo, eu levo essa lógica também para essa realidade. Quando a barba ela é mais barato do que o corte, é porque a pessoa não sabe fazer barba. E uma barbearia que não faz barba, ela não é uma barbearia. Ela não é para ser chamada de barbearia. Porque o nome já tá entendendo. Barbearia, barba. Então, e a pessoa ainda tem que tomar cuidado quando for fazer a barba. O caso que às vezes pode ter pelo encravado. Aí pergunta, decidiu tirar, quer? Aí a pessoa pode dizer que sim, né? Por causa que vai que tu tira, ela não quer e fica saindo sangue aqui, o negócio. Não é legal quando corta. Essa onda, né, dos anos, sei lá, final dos anos 80 e entrando nos anos 90, essa onda dos salões unissex, né, dos cabeleireiros, né, essa coisa toda, onde cai muito essa questão, e vem muito essa questão dos barbeadores, né, práticos, né, dos caras, da correria, né, onde você não precisava mais ir no barbeiro, né, passar um tempo para fazer uma barba, uma coisa, o cara podia tirar rapidinho ali em casa, né, usa o barbeador, enfim, veio assim de forma muito forte, né, o ponto dos barbeiros e, né, os salões, as barbearias iam e diminuindo, né, diminuindo. Eu lembro que chegou um ponto que eu acho que o cara ir no barbeiro do mercado, ou seja, lá onde fosse, era meio que vergonhoso, né, o legal era cortar com um cabeleireiro, né, do salão unissex, né? Não com o tiozinho lá da barbearia, né? Então, assim, o cara queria dizer que tá cortando no cara lá no cabeleireiro, sei lá, que é bom, que faz o corte, né? Moderno, que faz isso, que faz aquilo. Então, assim, teve o boom também dos salões unissex, né? Dos cabeleireiros, né? E por isso, eu acredito que talvez se deva a isso, né? Essa facilidade de tirar também a barba em casa, que eu acho que meio que a barbeira sofreu uma pressão, né, ali, econômica, e o cara vinha mais na barbearia para fazer cabelo do que barba, né? Inclusive eu assistindo alguns documentários sobre barbearias de São Paulo, né? Eu não me lembro o nome do senhorzinho lá, que ele fala, né? Antes eu fazia mais barba do que cabelo na minha barbearia. Eu fazia mais barba. E com o tempo isso foi mudando, os salões foram chegando, eu fui fazendo mais cabelos do que barba. Então, pô, eu acho que a ausência te colocou no canto da parede, teve que baixar o preço porque não tinha ninguém que fizesse, porque o cara já fazia em casa, para ele era muito mais fácil. Então, assim, para muitos profissionais, né, acredito que... E também uma coisa que acontece muito, Douglas, pegando esse gancho aí, é que, tipo, a pessoa usa a prerrogativa de que ela pode fazer a barba em casa, ok. Mas ela não faz da forma correta.
Ela não faz a forma correta. De maneira nenhuma. Tanto que tu vê assim, ó, o cara faz 3 barbas em casa e vai fazer uma barba na barbearia. É diferente. Não, muito diferente. Muito diferente. A gente percebe claramente, primeiro, que ele não cuida da pele. Segundo, ele não hidrata essa pele. Não. E terceiro, ele tem muito pelo encravado. Por quê? Porque o surgimento das foliculites, né? O procedimento que ele faz em casa é completamente errado. Ele não faz uma toalha quente que abre os poros, ele não aplica um produto antes pré-barba que faz com que a pele tenha uma emoliência, que a lâmina vai deslizar um pouco mais, porque a lâmina em si ela é uma agressão à pele. Com certeza. O homem natural, ele é para ter barba, né? O natural do homem é ter barba. Quando ele tira a barba, quando ele faz um total shave, ele tá ali fazendo uma agressão, de certa forma. E nesse sentido, quem faz a barba em casa quer o quê? Rapidez. O homem é tão prático que ele não quer sequer lavar o cabelo direito. A gente tem que ensinar os clientes a lavar o cabelo, porque eles chegam na barbearia com o cabelo todo ressecado. Verdade. Entendeu? Às vezes só passa o shampoo e nem se lembra do condicionador. Isso é o meu caso. Às vezes lava mais do que devia, né? Lava mais do que devia, às vezes lava então todo não dia, lava, né? Ou lava errado. Então, e aí tem a questão de fazer a barba. O cara faz a barba com Presto Barba, né? Com barbeador em casa, elétrico. O cara deixou de conhecer a si mesmo, né? O próprio corpo, né? Isso. O cara deixa de conhecer o próprio cabelo, o cara deixa de conhecer... E aí, ó, uma coisa que eu vejo, né? Nesse sentido, a gente precisa, além de disciplinar esse cliente, né? Voltar a disciplinar esse cliente a frequentar a barbearia para que tenha uma experiência com barbearia. Tanto que quando o cara tem uma experiência de fato na barbearia, na minha opinião, é quando ele faz a barba. Quando ele faz a barba, aí sim, ele tem uma experiência. Tem gente que vai para a barbearia para relaxar. Porque ele aprendeu através da barbearia, através do processo de barbear, que de fato ali ele está imergindo em um mundo diferente que ele conhecia. Tem algumas pessoas que, mas eu lá vou deixa querer que um homem alise meu rosto, não sei o que, umas coisas meio grotescas, mas isso não é o foco. O foco é que quando você vai numa barbearia e você passa pelo processo de barbear, você de fato está imergindo dentro do mundo da barbearia. Ainda mais, né, tem essas coisas que as pessoas às vezes vão mais pra, tipo... Uma pessoa muito solitária e vai e já volta com um monte de amigo pra casa. Tipo, a pessoa mal sai de casa, já volta de amigo pra casa. Eu vou falar sobre isso já. Deixa o Douglas complementar. E é positivo os resultados, né? Não é só relaxante. É positivo. O cara realmente vai ver que vai ter menos pelos encravados, que se tem foliculite, isso vai diminuir, né? Eu recebo pessoas que a gente diminuiu o foliculite do cara, os pelos encravados, porque a gente passou a fazer barba da forma correta, cara, sabe? E o cara, poxa, eu fazia assim com o barbeador e não dava certo, cara, toda a vida assim. E eu tenho feito aqui e tem melhorado muito. Então, assim, melhorado por quê? Porque a gente é bom, a gente é milagreiro, como a gente falou. Não, pô, simplesmente a gente tá fazendo da forma certa. A gente tá preparando a pele para receber a lâmina, né? E hidrata antes, hidrata depois, sai com a pele hidratada, uma pele, né, macia, uma pele que foi realmente tratado da forma correta, né? E isso é com o tempo também, né? É com o costume, né? O cara veio uma vez, 2 vezes e fez e não vai melhorar. Não, é com o tempo. É com o tempo e isso vai melhorando. É isso aí. Eu queria pegar um gancho agora de um assunto que acontece muito, né, na barbearia. Não só com relação à clientela, mas com relação a nós barbeiros, né? Que passamos a viver uma crise de ter uma pressão da concorrência, que está o tempo todo assim à nossa volta. E aí vem aquelas concorrências que são desleais, né? Por exemplo, o cara abre na frente da barbearia, ou o cara trabalhou contigo, aí daqui a pouco ele começa a puxar teus clientes, né? Sim, faz uma espécie de Isso foi um caso com a gente. De má conduta, né? Onde, inclusive, nós tivemos situações, né, semelhantes conosco, em que a pessoa trabalha contigo e tem acesso à tua agenda, tem acesso a tudo, à clientela, e acaba, de certa forma, tentando pescar no aquário, né? Tentando buscar a clientela, oferecendo um preço mais barato. Tipo. E isso acaba sendo uma coisa ruim, né? Uma coisa que, de certa forma, demonstra um caráter fraco das pessoas. E eu acho que a gente tem que tentar elevar o nível, né? E se ajudar, porque eu lembro que os barbeiros, eles
sempre criaram clubes, eles sempre criaram grupos para se ajudarem, né? A própria Sim. fato da gente Existe realmente uma irmandade, né? uma irmandade, Eu com a barbearia, Ferreira, eu aprendi, cara, muita coisa. Aprendi muita coisa pra minha vida e como formação de pessoa. A barbearia me ensinou muito mesmo. Inclusive, a existir código de ética dentro da profissão. Não porque alguém me ensinou, ó, existe essa lista de código de ética dentro da tua profissão, não. Mas a gente, no dia a dia, a gente vai vendo que essa lista, vamos dizer assim, vai se formando, vai se colocando, sabe, nos seus pontos, né? E eu acredito que isso está dentro, cara, sabe? Por exemplo, já aconteceu algumas vezes comigo, de clientes, por exemplo, assim, hoje eu já não atendo mais crianças de 1 ano, de 2 anos, né? 3, às vezes de 4, de 5 para frente eu tô atendendo. Antes disso eu não estou atendendo. Tive algumas experiências, né? E eu resolvi não atendê-las mais. E às vezes alguns pais, eles levam essas crianças de 2, 3 anos, de 1 ano, para cortar em outros barbeiros da cidade. Aí o cara vai lá e leva o filho para cortar, né? E na maioria das vezes o cara que corta o cabelo da criança insiste em cortar o do pai, sabe? E isso eu escutei do próprio cliente, né? Disse, ó, cara, eu fui lá cortar lá no fulano e o cara insistiu, ó, mano, pra mim cortar o cabelo também. Me perguntou onde eu cortava e eu disse onde eu cortava e mesmo assim o cara insistiu, né? Em cortar meu cabelo. Só que eu não cortei, eu prefiro vir aqui. E assim, isso eu tenho contado nas mãos e sei quem são todos os meus clientes que já passaram por isso. Inclusive alguns, né? Alguns foram, cortaram e depois voltaram e disseram, cara, não deu certo, né? Não deu certo e eu tô voltando aqui e tal. Mas, cara, dentro desse... Eu não sei se eu criei um pra mim, dentro da minha barbearia, esse código de ética, né? Mas, cara, eu, graças a Deus, nesses 5 anos de profissão, Lindenberg, falo com toda a clareza do mundo. Cara, eu nunca convidei ninguém pra cortar na minha barbearia de outro lugar. Eu nunca disse assim, ei, mano, vamos lá cortar comigo? Porque eu sempre tive a consciência de que assim como eu preciso, outros também precisam. E eu acho que essa decisão, ela tem que ser do cliente. Não de mim como barbeiro tentar te convencer a cortar comigo. Porque se eu te convenço a cortar comigo e te trago, por mais que você diga, não, eu corto lá não sei aonde. Não, cara, mas vamos lá, sei lá, vou cortar de graça pra ti. Você tá tirando o cliente de outra pessoa, cara. Né? Você pode estar tirando o cliente de outra pessoa e aquilo pode fazer. Eu sei que há um rodízio muito grande entre as barbearias, que hoje você atende um cara, o cara deixa de cortar com você, depois corta com outro, e assim vai. Mas, cara, eu nunca fiz isso e pretendo chegar ao final de carreira com isso. Cara, de ter isso como mérito e honra. Eu tenho uma visão sabe? a respeito disso. Cara, eu nunca tirei cliente de outro, ninguém, tal. Graças a Deus, hoje eu tenho uma cartela de clientes, né? Que graças a Deus eu considero como boa. Mas dentro dessa carteira eu não encontro ninguém que eu diga assim, cara, eu convenci esse cara a cortar comigo, cara, eu trouxe esse cara. Eu tenho uma visão a respeito disso. Eu acho que é o seguinte, ó, a prospecção ela é válida em qualquer negócio, né? Nós estamos dentro de um negócio, prospectar um cliente, né? Porque você não está conhecendo. A gente entrou no mercado sem ter cliente. Então, de certa forma, os clientes que hoje são nossos, um dia foram de alguém. Sim, sim. Mas para isso você tem que ter ética. O fato de você um dia fazer o convite, né, e jogar esse convite no ar. Você jogou o convite no ar. Você jogou a isca e o peixe pegou e veio. Uhum. É lógico que, tipo assim, que você trabalhando com os métodos de vendas, de atração de cliente, e você mostrando que você é uma pessoa que sabe. Eu, por exemplo, na minha história, a maioria dos clientes que vieram até mim vieram através de outros clientes, através da indicação. Do boca a boca, né? Do boca a boca. Ou até da mãe, né? Esse marketing foi muito forte. E tem outras maneiras, né? Até aí tudo bem. O que eu acho errado, né, na minha visão, é você saber, tipo, eu sei que o cara é cliente do Douglas, corta lá no Douglas, e aí eu uso uma prerrogativa ou algum artifício que é antiético. Por exemplo, eu chego pro Douglas e digo assim, Douglas, eu vou te oferecer o corte grátis.
Porque eu acho que não existe essa questão de corte grátis. Porque existe um trabalho, né? É tanto que nós nunca na barbearia demos corte grátis para o cliente. Porque nós entendemos que existe um trabalho ali, existe um custo naquilo tudo. Sim, o que eu posso chegar é no meu mínimo. Eu dou desconto. Por exemplo, quando ele completa 8 cortes, eu dou um desconto para ele. Mas esse desconto não é grátis. E tem barbearias que fazem cartão fidelidade com corte grátis. Como assim corte grátis? Eu acho que ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, tá entendendo? Então, assim, você fez todo o investimento, você investe em tudo para você dar um corte de graça. Não, cara, o cara tem que... Assim, tá é a mesma coisa mesmo. de você tá o tempo todo fazendo promoção. Aí tem uma hora que o cliente se acostumou com a promoção. Aí tem uma hora que ele diz assim, não tem mais promoção, não? Com Aí, certeza, assim, com cara, certeza. A Enel, ela não dá promoção. Você pode simplesmente, ó, o cara veio aqui já 10 vezes. Eu vi aqui, ei Douglas, cara, você veio aqui 10 vezes, mano. 8 vezes. Tá aqui, ó, eu vou te dar um benefício, que vou te dar um brinde, vou te dar alguma coisa para demonstrar a minha gratidão com você. Essa ética de estar tratando a questão como uma via de mão dupla, ela é legal. Mas ela é ruim quando eu começo a pensar que a coisa é só de uma via, entendeu? Ela é ruim quando eu começo a usar artifícios antiéticos para atrair o cliente. Não, sim. Né? Querendo ser bem específico, né, no que eu falei era justamente nisso mesmo. Porque a minha experiência foi essa. Do próprio cliente sentar na minha cadeira e o cara já sabe, assim, de imediato já falar isso pra mim, né? Assim, de primeiro contato o cara já falou, já entregou o cara, né? Outra coisa que eu percebo também, cara, Douglas, é que quando o cliente chega na nossa barbearia e ele começa a falar mal do lugar que ele veio, eu já penso logo, esse cara não vai dar certo aqui, ele não vai ficar aqui. Dificilmente. Ele não vai ficar aqui. Ele, no primeiro momento, na primeira conversa, assim que ele senta, ele diz assim, ó, eu cortei meu cabelo num determinado lugar e não gostei. Quando ele fala isso, o cara lá se acha muito estrela. Eu cortei meu cabelo e não gostei. Quando ele fala isso, eu já sei. Não vai dar certo. Ele não vai ficar aqui. Ele vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai fazer... Se ele fala de lá pra cá, ou então ele chega aqui na barbearia e diz assim, Ferreira, tu deveria fazer o que o fulano faz. Complicada a comparação, né? Eu disse, meu irmão, o fulano é o fulano. É melhor você voltar eu lá não que ele ando vai, monitorando meus fornecedores. Não, com certeza. Eu não ando monitorando meus fornecedores, os meus concorrentes, aliás. É complicado, né? Essa questão de monitorar a concorrência. Porque, cara, assim... pelo menos pra gente, né? Pra gente que é barbeiro, né? Essa parada, faz o seu. Porque eu vejo muito como artístico. A gente é artista, cara, né? A gente lapida, a gente desenha. Então, assim, dentro do nosso ramo, é meio complicado monitorar a concorrência. É complicadíssimo, né? Quando a gente fala de preço, por exemplo, né? A gente fala de preço, é complicado, porque como que eu vou monitorar um cara que tá no mesmo bairro que eu, que corta de 10 e eu corto de 30? Pois é o mesmo exemplo que eu uso com relação aos workshops. O cara faz um workshop, né, num hotel, num grande hotel, um grande nome da barbearia nacional, faz um workshop aqui em Fortaleza e bota 350 pessoas dentro de um auditório. A gente, com toda a luta do mundo, a gente tenta fazer um workshop dentro de uma barbearia, mostrando a vivência do barbeiro. Tentar imergir o aluno ali dentro. E a gente, às vezes, não consegue preencher uma sala de 10, de 15. E aí eu fico pensando assim, por quê, cara? Aí uma vez eu conversei com um determinado barbeiro que já participou desse tipo de evento. Eu já participei de evento com 300 pessoas e tive a experiência de fazer o curso dentro de uma barbearia. Pra mim, a minha visão mudou depois que eu fiz o curso dentro de uma barbearia. Porque ali eu tô junto, eu posso tirar uma dúvida, eu posso pegar no produto, cheirar, eu posso tirar uma dúvida. Dentro de um auditório, não, o cara tá apresentando às vezes pra um telão, eu tô batendo palma pra um cara que tá se apresentando como um ídolo. Tipo assim, como é que é isso, gente? Como é que o cara é uma estrela? Não existe estrela na barbearia. Às vezes você vai... Artista. Sim, cara. E você vai dentro da barbearia, né? Limitação de pessoas, perto do barbeiro, vendo o que o cara tá fazendo, né? Você dá pra ver até como que o cara pega na tesoura, como que ele corta o fio, ele explicando, dá uma atenção maior a você, e mesmo assim você acha que você ainda não consegue captar ali 50% da compreensão do cara. Agora tu imagina numa plateia de 300 pessoas. Aí eu perguntei pra um desses barbeiros, que ele falou assim, não, cara, é porque a gente vai lá, bate uma foto do lado do cara. Não, a ideia é essa. E aí mostra no final das contas o que passa é isso. Aí mostra pro meu cliente que eu tô me qualificando. Eu disse assim, poxa, mano, o que é mais importante?
Mesmo assim, eu não concordei com ele. Eu disse, o Não, que, não que é dá mais não, pra importante? concordar, não. É você mostrar uma foto com uma grande personalidade da barbearia no Brasil, que eu até nem diria que é isso a palavra correta, mas é você bater uma foto com o ídolo da barbearia no Brasil ou você aprender de fato? O que é Com mais certeza. importante? Porque Ah, não, a com o gente meu volta cliente. Eu disse, cara, tu tá com a ideia errada, porque assim, eu sempre penso na bolha, Douglas. Eu sempre penso assim, eu quero pensar fora da caixa. O que é pensar na bolha? Eu tô dentro de um círculo aqui, eu acho que o meu cliente vai pensar isso. Mas será que o cliente pensa isso mesmo? O ruim é se ele pensar isso ao ver o cara lá na foto com ele e ele vai com a expectativa na barbearia do cara de ter algo novo, de ter um corte bacana e o cara fazer do mesmo jeito ou pior. Não, é isso que eu tô querendo Aí dizer. Então, vem por a exemplo, frustração do cliente. Cliente frustrado é cliente é perdido. isso que eu tô querendo dizer. Que para essas pessoas, elas acham que uma foto vai convencer o cliente que ele é bom. E não é verdade, cara. Não é verdade. O que o cliente quer, de fato, é que você atenda ele. Ele não quer saber se você fez o curso com Santiago Green. Ele não quer saber se você fez o curso com a Lixa. Ele não sabe quem Ele é, não né, cara? quer saber se você fez o curso com o Willy Morales. É interessante O que ele saber que você se qualifica. O que ele quer saber é se ele vai sentar na tua cadeira e você vai entregar um serviço de qualidade para ele. É importante ele saber que você se qualifica, que você corre atrás, que você está aprendendo. É importante, é importante. Mas eu acho eu acho que a foto mais interessante aí é quando você põe o espelho ali, sabe, na cadeira, ali atrás do cara e mostra aqui, ó, tá aqui, ó. E aí, tá bacana, tá legal, né? E ele vai olhar o corte dele, vai ver. Ótimo, maravilha. Porque, afinal de Isso é contas, interessante. é a mesma história da estrutura que a gente estava falando, né? Se o cara não leva a sinuca, não leva a estrutura para sua casa, leva o corte, da mesma forma, ele não leva o certificado para casa. Ele leva o corte. E aí, assim, para mim não adianta nada o cara, tipo assim, eu tô numa plateia de 300 pessoas, mas não entendi patavina nenhuma de como é que o seu Elias corta, É isso, né? cara, Porque perfeito. não se transmite em poucas horas o conhecimento do seu Elias para uma pessoa. O seu Elias é um cara pica, né? Ele sabe muito, né? Eu respeito pra caramba. Mas assim, gente, você aprende muito mais com o Douglas ministrando dentro de uma barbearia, de fato e de verdade. De fato e de verdade. E outra coisa que também eu acho equívoco, as pessoas tentam transmitir para os barbeiros que todo mundo tem que ser estrela agora. Todo mundo tem que andar todo mundo tem que andar num carrão, todo mundo tem que andar. Cara. E aí existe uma pressão, a pressão dizendo assim, ó, você precisa usar o Instagram, você precisa ser uma personalidade, você precisa ser um social media, você precisa ser um influencer da barbearia. Sendo que, na verdade, cara, o dia a dia, o contato, a vivência é que vai fazer a experiência do barbeiro se tornar uma realidade. Uma história comigo, essa história eu aprendi com o Fazard, né? Acredito que tanto eu como você aqui somos admiradores do Fazard, né? Eu gosto muito daquele cara, sabe? Eu gosto dos textos que ele coloca, né? Dificilmente eu não vejo uma postagem dele e eu não vou lá e traduzo o texto, né? Essa questão do estrelismo, sabe, cara? Da barbearia, sabe? Dessa questão dos caras achar que vai ficar pode de rico com barbearia, né? Ah, cara, eu vou ser rico, eu vou estar na moda, eu vou estar nas redes sociais, eu vou ter muitas curtidas, né? Eu vou ter muitos seguidores, enfim. O Fazard conta a história, né? De que o pai dele ensinou a ele que ele estaria maduro para a vida, né? Para assumir uma família, ou ser gente, vamos dizer assim, como no nosso linguajar, ser gente na vida, quando ele abrir a porta com o traseiro, né? A porta da casa dele com o traseiro. Não sei se você viu esse texto dele falando isso, já viu? Ele fala que abre a porta com o traseiro, né? Quando eu fui lendo, mas como assim, né? Como assim abrir a porta com o traseiro, né? É justamente isso, mano, sabe? A realidade, cara, que a gente tem que ter, o pé no chão, a cabeça no lugar, de que a gente é barbeiro, de que a gente trabalha todos os dias, todo dia a gente tá trabalhando, cortando cabelo, lidando com conversas, né? Com desabafos, com tudo isso, né? Com a autoestima das pessoas, para que no final do expediente a gente tenha o nosso, cara. Pra gente, sabe? Tipo assim, acontece, eu vou dizer que a minha realidade, cara, né? Às vezes a minha esposa espera eu terminar o meu dia de expediente, porque ela sabe que eu passei o dia trabalhando, o dia atendendo, para ela dizer assim, ó, ei filho, e aí, deu certo? Deu, filha. Tem como tu passar na farmácia e comprar a fralda da Lívia? Não tá entendendo?
Ei, hoje a gente vai ter que fazer alguma coisa pra janta. Tem como tu ir no supermercado, na mercearia, comprar uma carne ou um frango, sabe? Ei, a gente tá sem sabão, cara. Tu precisa comprar porque amanhã eu vou ter que lavar a roupa. Tu tá entendendo, cara? É chegar em casa com as sacolas nas mãos e não ter como abrir a fechadura da porta porque tu tá com as duas mãos ocupadas com a sacola. Tu vai ter que abrir com o traseiro a porta de casa. Então, assim, pra mim, isso fez muito sentido, cara, sabe? Eu não tô aqui, assim, pregando, dizendo que, tipo assim, então, cara, tem que ter essa visão de que tu vai crescer, que tu vai ser grande. Eu prefiro ter uma noção da minha realidade, sabe? O que acontece muito é que as pessoas estão tentando se parecer com aquilo que elas não são. Né? Elas estão o tempo todo. Por exemplo, assim, todo mundo tem que ser igual ao seu Elias? Ninguém vai ser, cara, porque ninguém é igual a ninguém. E aí tem aquela história, o cara pega, por exemplo, perde aquela essência inclusive eu vi até hoje no World Barbers, né, a postagem da tua barbearia lá. Cara. Eu achei me massa. Surpreendi porque... Não, eu achei massa. Porque, tipo assim, ó, você pega, por exemplo, a tua barbearia tem a tua cara, né, tem as tuas coisas, aquilo que você gosta. Tu valoriza os artistas e gosta de peças de artistas da tua terra. A minha barbearia, ela tem muito a minha cara, né? Ela tem fotos dos eventos que eu faço, das coisas que eu faço, da minha família, dos amigos, né? Dos clientes, né? Daquilo que eu gosto, daquilo que eu curto. Então, quem vai na minha barbearia vê uma cor específica, vê algo específico, muito particular, tá ligado? E aí você vai nos lugares, você vê cópias de cópias de cópias. Você não consegue ver a identidade. É como se o cara tivesse... Todo mundo tá copiando todo mundo. Eu não digo que não, em determinado momento, você não se inspire, você não tem inspirações. Porque é lógico que as pessoas inspiram a gente. Sim. A gente mas tem que ter você não né? tem que ser aquela pessoa. Você tem que ser você. Nem todo todo mundo vai ser digital influencer. A gente, cara, a gente é humano, né? A gente tem muito essa parada de se influenciar e copiar. A gente tem muito isso, de reproduzir o que as pessoas já estão fazendo. E assim, às vezes quando tu fala assim da plateia de 300 pessoas com alguém, sabe, lá em cima, eu entendo que a maioria, pelo menos 90% das pessoas que estão ali na plateia, elas estão querendo ser igual a pessoa que está lá, cara. Querendo ou não, elas estão querendo ser como a pessoa que está lá. E eu acredito o seguinte, cara, se você... só vê nessa, você só tende a reproduzir o que os outros já estão fazendo. Você nunca vai trilhar o seu caminho, tipo, você sempre vai estar ali no rastro, nunca vai ter tua na história, poeira, né? Sempre vai estar na sombra ninguém te vê, mano, sabe? Sempre tu vai estar na sombra de alguém. Então assim, se tu não tem um estalo pra trilhar o teu próprio caminho, se a partir disso você influenciar alguém, se alguém te segue ou se alguém te copia, isso é curso natural das coisas, porque eu já fiz isso, já segui, já copiei, já quis ser igual. Hoje eu entendi que eu tenho que trilhar o meu próprio caminho. Eu tenho que fazer as coisas que eu acho legal e do meu jeito, né? Se eu não for criativo bastante para isso, eu só tendo a reproduzir. Também eu acredito também que isso também não deve ser algo, sei lá... premeditado, né? Eu acho que é uma coisa que... Ou sai natural ou não sai. Se não sair natural, eu como humano, já está impresso em mim reproduzir, imitar. E a gente não está aqui também dizendo aqui que as pessoas não devem se inspirar, não devem ter inspirações. É lógico que, por exemplo, o seu Elias está trilhando o caminho dele, está buscando o espaço dele, está vendendo o produto dele, né? O seu Elias é o seu Elias porque ele é seu Elias. Quem é que é parecido com o seu Elias? Ele é ele. Ele é parecido com quem? Não sei, eu só conheço ele. Agora, parecido com ele tem muito. Tu tá entendendo? Então, assim, mano, se você não tiver essa inclusive tem até barbeiros que tudo que ele faz também, entendeu? Se você buscar na internet, você vê que o cara é exatamente o que ele faz. E isso é que eu acho a maioria, paia, tá ligado? Eu acho paia quando o cara tenta até copiar o outro, bota a mesma cor, a mesmo tipo de... Por exemplo, assim, vou citar um exemplo. Reduto Barbearia, né? Ferreira Barbearia. É nossa identidade, brother. Barbearia Olegário. Barbearia Seu Cazuza. Salão Rex. Você vê que são identidades, tá ligado? É isso aí. Ela foi se formando, conta aqui qual é as barbearias que não tem seu no nome, Dom, né? Ou Senhor. Senhor, né? É verdade. Cara, é todo mundo, velho. Todo mundo copiando todo mundo. É verdade. É Senhor fulano, Senhor fulano, Senhor fulano. É tudo Senhor.
Ah, não, é dom. Dom isso, dom isso, dom isso, dom aquilo, é tudo dom. Ou então seu. É seu, né? Que vem o seu é o forte. O seu Elias, né? A pessoa acha, olha assim, seu Elias, o cara pensa que é um cara velho, né? Mas é o seu Elias. Aí aqui todo mundo bota seu, entendeu? Então, assim, falta um pouco de criatividade da galera, de trilhar a sua própria história, de dizer, cara, eu sou cara, quem. E é complicado, né? Velho. É complicado você imprimir isso nas pessoas. É muito complicado, né? Não é uma parada tipo de assim, você aqui, eu dar uma de coach e vou mudar a mentalidade da galera a ser original, a ser de verdade. Porque é muito mais simples, né? Copiar do que ser original, né? É ser de verdade. Por isso que muitas vezes diz assim, ó, barbearia de verdade, né? Que eu acho que a COD é que lançou essa temática há muito tempo atrás. Barbearia de verdade. Por que a gente tem que colocar o de verdade? Sim, Por que hoje a gente precisa botar o nome barbearia clássica? As pessoas acham que barbearia clássica é diferente. Eles só cortam um corte clássico. É um equívoco, não existe isso. Só escutam ópera, né? Assim, as pessoas botam no barbearia clássica pelo fato de que, tipo assim, tá evocando coisas boas, né? Uma música boa, um visual bom, né? Um corte bom, coisas boas. Mas a gente chegou ao cúmulo de ter que colocar o clássico e o tradicional, sendo que só barbearia bastava. Com certeza. Só corte de cabelo bastava, entendeu? A gente vive... Eu lembro que tinha uma época no passado que quem fazia a cabeça das pessoas era o exército, né? Os cortes militares, né? Que, tipo assim, as pessoas se inspiravam naqueles cortes, né? O próprio Elvis, né? Ele foi... Né? Lançou alguns cortes do exército, na época que ele fazia... Pra inspirar os jovens a se alistarem, pra inspirar. Hoje né? não. Hoje quem inspira os caras quem é? É o jogador de futebol que ganha 500 mil por mês em média, 1 milhão de reais por mês. E aí os caras, eles têm todo um contexto de vida que ele pode mudar o cabelo amanhã e depois, né? Então, assim, se ele mudar o cabelo, né, amanhã ele pode pagar e mudar de novo. Sim. E aí a galera fica tentando copiar esses caras, né? Nós vivemos a geração da cópia, né? É isso mesmo. Essa questão de virtualizar muitas... O Benjamin falou, tem uma coisa interessante, que ele usou o exemplo do trocador de ônibus, né? Ele falou que hoje não tem mais nem trocador, né? Essa questão voltando aí das mercearias, né? Da questão da coisa mais real, né? E que pelo menos a barbearia tradicional, acho que ela é resistência hoje nisso, né? É um sinal de resistência, disso não morrer, né? De pegar na mão, de respeitar, de dizer seja bem-vindo, que bom que você veio aqui. Que bom que você tá aqui, que bom que você retornou à barbearia, cara, muito bacana, vamos tomar um café, vamos, sei lá, trocar uma ideia. Sabe, é realmente um sinal um grito de resistência nos dias de hoje, isso aí, né? Porque a tendência das coisas é virtualizar tudo, né? Não tem mais aquele trocador que você tava acostumado a ir todo dia trabalhar e passava pelo cara, né? E tirar uma onda, tirar uma brincadeira, se o cara torcia um time ou se não. E realmente isso, a cada dia que passa, isso tá morrendo mesmo. Esse contato mais humano tá se desfalecendo e essa parada, o virtual tá tomando conta de tudo. A galera tá tentando imprimir essa realidade virtual na nossa realidade do dia a dia, né? E cada dia que passa, o mundo deixa de ser mais real, né, mais verdadeiro e passa a ser mais virtual. E aí eu fico pensando que onde é que nós vamos parar com tudo isso, né? Que cada dia uma novidade que vem deturpar um conceito, né? Que vem deturpar toda uma história, né? E a gente tem uma dificuldade enorme porque como barbeiros e como fazendo parte da história da barbearia, a gente tenta manter uma linha, né? Uma linha de trabalho que possa, né, se traduzir em cortes práticos, né? Corte prático para o dia a dia. E ao mesmo tempo a gente tem toda uma enxurrada de gente que tenta o tempo todo. Cara, essa semana eu vi os caras publicando aqui, os caras da UOL, da marca conhecida mundialmente, meu irmão, de máquinas UOL, a UOL gringa, né, a UOL Pro. Ela publicou no perfil dela, que eu sigo, uma foto de um corte todo trabalhado no Photoshop. Complicado, né? Cara, no Photoshop, todo mundo comentando lá, belíssimo Photoshop, belíssimo Photoshop. Então você que tá em casa, pega aquele corte, leva no barbeiro e diz assim, reproduz, mano, isso aqui. Com certeza. Cara, Photoshop, brother. Tem até o Photoshop, o cara tira até defeito, cicatriz, o cara tira tudo. Sim, o cara levou pro barbeiro o foto do Play, né? Que ele tirou o print lá, o Play com... O Play fica o mesmo no meio do corte, né? E o cara mostra, o cara faz o corte e faz o desenho do Play, né? Porque o cara quis que o cara reproduz da mesma forma. Não sei se você já viu isso, né? Tem nas redes sociais aí. E aí o cara faz com aquele triângulozinho do Play, né?
Porque era o play do print que ele tirou da tela, né? Então, são coisas que a gente começa a perceber que há e o cliente, ele leva isso, né? Ele vê a foto, ele acha que é possível. Pois é. Ele acha que é possível alguns milagres acontecerem na vida dele. Como, por exemplo, ele não tem barba nem tem genética para ter barba. Ele acha que é possível um minoxidil, que a gente vende nas nossas barbearias, fazer com que ele tenha barba. Que a barba... Ele tem a barba branca, ele quer, tipo assim, que a barba dele seja preta. E ele não entende que a barba cresce diariamente, e se o cara pintar a barba no dia, no outro dia ela vai estar maior. Acontece muito com o cabelo também, né? Às vezes o cara tem um cabelo acha ondulado, né? E tem tanto corte bonito, cara, pra cabelo ondulado. Isso, e aí o o cara cara- quer fazer uma química, quer esticar o cabelo. Atrapalha a gente que é barbeiro, porque o cara vai lá com o cabelo lá, né, esticado bem à força mesmo. Você não tem controle, né? O cliente não entende, Você às assim, ó. vezes faz um corte, não fica legal. As pessoas acham, por exemplo, assim, ó, se a pessoa, por exemplo, se a mulher tem um cabelo comprido e ela quer alisar, é outra seara, eu não vou entrar nesse mérito, né? Isso aí é uma outra seara. Mas o homem de cabelo curto ou cabelo médio que alisa o cabelo, ele traz uma dificuldade É sobremaneira difícil, para o barbeiro. É Por quê? complicado. Porque o cabelo com química liso, ele não tem controle. Na minha opinião, Você nunca não fica tem, bom. nunca fica. Você faz não um tem. negócio ali razoável que dá pro cara usar o corte ali e tal. e passar. Mas assim, Mas você ficar usa os bom, artifícios não. porque você usa uma pomada ali, você usa uma coisa. O natural sempre é o melhor. Mas o natural, nada foge do natural. E, cara, e cabelo ondulado aqui pra gente é muito bacana, cara. Você cortando de uma forma legal, você fazendo, né? O cara aprendendo a lidar com ele, a pentear de uma forma certa, correta, a montar ali o corte. Cara, ondulado é muito bonito, um corte ondulado. A gente lá na barbearia mesmo tem um dos nossos barbeiros tem um cabelo assim, ondulado. Né? Você dá pra fazer então, assim, vários, e dá pra fazer vários cortes legais. Tem cara. várias opções. Várias opções. É um mundo de opções para quem tem o cabelo É, ondulado. isso. Assim como é um mundo de opções para quem tem o cabelo curto, é um mundo de opções para quem tem o cabelo mais comprido. A gente tem várias sugestões, várias possibilidades. É uma agressão ao cabelo, né, cara? A química é uma agressão forte ao cabelo. Às vezes o cara acaba que, pô, tanto insistir em fazer química, vai matando a raiz do cabelo. Às vezes acontece, uma hora pra outra pode acontecer uma burrada, né? E o cara acabar se prejudicando no final das contas, né? É um dos assuntos que eu gosto, que eu gostaria de passar horas e horas conversando, mas infelizmente o tempo nos chama. E eu quero agradecer mais uma vez aos nossos amigos, apoiadores, patrocinadores, as pessoas que estão conosco nessa empreitada. Nosso amigo Felipe da Caveira Barbada, se você quer produtos de qualidade, produtos que vão trazer um diferencial para a tua barbearia, para os teus clientes, produtos cheirosos, produtos com altíssimo nível de qualidade, produtos que dão realmente resultado para o teu cliente, não só no cuidado da barba, mas no cuidado do cabelo, e para o barbeiro que trabalha no dia a dia, que precisa de produtos de altíssima qualidade, seja da Jelly Roll, seja da Scout, seja da Rabo de Galo, você vai encontrar todos esses produtos na Caveira Barbada. Então tá aí o contato na descrição do vídeo. Eu quero agradecer também os meus amigos Nunes e Siqueira Advocacia, estão aí à disposição de vocês, também está na descrição do vídeo. Pousada Tucano Cumbuco, tá aí na descrição do vídeo, a melhor pousada para você passar um final de semana ou qualquer dia que você queira passar para relaxar, num lugar paradisíaco. O nosso Cumbuco é um destino mundial do kitesurf, e aí você tá aqui do nosso lado, às vezes tem paisagens paradisíacas que você não conhece, então entre em contato aí com a Pousada Tucano, que você será bem atendido por eles. E os nossos amigos da Take 3 Studio, que estão aí fazendo toda essa captação e trabalhando para que a gente tenha o melhor podcast do ramo da barbearia, Conversas de Barbearia, que é o Pode Barbear. Eu quero agradecer ao Douglas. Douglas, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Deixei teu contato. Pra me encontrar, Instagram, né? @reduto_barbearia. Só ir lá que vai me encontrar lá. Vai encontrar todo o meu trabalho lá. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a você que se disponibilizou em vir até aqui para a gente bater esse papo. Nós teríamos muitas conversas para falar, muitos assuntos. Muita coisa, né? Mas aí a gente vai conversando no dia a dia. As pessoas que quiserem realmente entender um pouco mais essas diferenças que existem dentro da barbearia, é só entrar em contato com um de nós. Pronto, que a gente vai ter com certeza. a satisfação de atendê-los. A todos Com vocês. certeza. Muito obrigado. Tamo junto, gente. Valeu. Abraço.